Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Amém? Glória a Deus por esse dia que está começando. Deus te abençoe, você que está aqui já no primeiro horário da manhã. Que Deus abençoe você que já está aqui nos acompanhando. Deus abençoe você que vai estar acompanhando depois, mais tarde. Que Deus abençoe ricamente, que o Senhor derrame da sua graça abundante sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46. Enquanto você acha, quero dizer para você que esse capítulo 6 de Lucas é um capítulo dirigido principalmente aos discípulos. Então ele tem algumas exortações que Jesus faz para os seus discípulos, porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então nós temos uma responsabilidade maior. A partir do momento que nós recebemos a revelação, o conhecimento da palavra de Deus, nós agora temos que nos comportar ou temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Então, diante disso, Jesus ele orienta os seus discípulos. E aqui ele termina o capítulo 6, o evangelista aqui, o Evangelho de Lucas, ele termina falando uma palavra para aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, e aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Amém? Então vamos ler isso? Então vimos já, a árvore e seus frutos ontem, e agora nós vamos ver aqui os dois fundamentos. E, como sempre, nós temos que trazer essa palavra para a nossa vida. Temos que aplicar ela em nós. Como discípulos de Cristo, nós temos que aplicar ela em nós, para que nós possamos fazer esse comparativo. A palavra de Deus ela é como um espelho, onde eu tenho que me enxergar, eu tenho que ver se eu estou vivendo a palavra ou não. Quem sou eu na palavra de Deus? Amém? Glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz assim, lá no versículo 46, Evangelho de Lucas, capítulo 6, final do capítulo 6. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Possivelmente Jesus, nós já falamos sobre isso várias vezes, Jesus ele tinha uma multidão que seguia ele. Dentro dessa multidão havia um grupo de discípulos, e dentro desse grupo de discípulos havia os 12 que ele havia escolhido. E como nós vimos lá no versículo 20, que Jesus então olhando para os seus discípulos disse-lhes, ele então começa a trazer uma série de orientação para os seus discípulos. E ele então termina dizendo assim, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, porque possivelmente daquele grupo de discípulos, e aqui ele não está falando só dos 12, havia mais, como eu falei antes, haviam pessoas que estavam ali, se diziam discípulo de Jesus, mas não praticavam a sua palavra. Então Jesus estava dizendo, naquele tempo já era assim. Também já era assim naquele tempo. Aqueles que praticavam e aqueles que não praticavam. Aqueles que ouviam e colocavam em prática, aqueles que ouviam e recebiam aquela palavra só como uma palavra intelectual. E não como uma palavra que deve mudar o nosso coração, que nós devemos deixar que ela penetre no nosso coração, mude, transforme as nossas vidas. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que ela penetra lá dentro, profundo, para cortar. Amém? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então Jesus está dizendo, olha, aquele que vem, que se achega a mim, que de repente passou, ouviu Jesus, o ensinamento de Jesus, e então ele começa a se aproximar de Jesus, e então ele começa a aprender mais, ele começa a conhecer mais a palavra de Deus, ele começa a conhecer mais da vontade de Deus, porque a palavra de Deus nada mais é do que a vontade de Deus revelada para nós. Amém? Então, ele começa ali a se achegar, e então Jesus está dizendo, olha, eu vou dizer para você a quem é semelhante esta mulher que ouve a minha palavra e a pratica. Porque como eu disse para você, se nós ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos, o que adianta? E se nós voltarmos naquilo que nós falamos ontem, aquele que não pratica a palavra de Deus, ou aquele que pratica a palavra de Deus é como a árvore que dá bons frutos. Pode alguém que pratica a palavra de Deus dar mau fruto? Ou dar maus frutos, desculpe, dar um fruto ruim? Não, quem pratica a palavra de Deus, quem é praticante da palavra de Deus, não faz isso. É claro que todos nós somos pecadores e nós falhamos,
Mas quando nós falhamos, nós nos arrependemos e voltamos para o caminho novamente. Diz, opa, Senhor, eu errei aqui, eu pequei aqui, me perdoa, eu me arrependo, eu quero retornar para aquele ponto aonde caí. Volta aonde caíste, como diz lá em Apocalipse. Né? Volte aonde caíste. Nós devemos voltar aonde caímos e recomeçar. Recomeçar de novo, dali. Seguir em frente. Crendo no perdão de Deus, porque Deus ele perdoa sempre, quem nos acusa é o diabo. Em nome de Jesus. Algo muito importante que acontece com algumas pessoas que elas têm o perdão de Deus, mas elas não conseguem se perdoar. Então, você precisa se perdoar também. Você precisa aceitar o perdão de Deus. E o perdão de Deus é pela graça, não é porque nós merecemos. E esta graça está em Cristo, somente nele. Somente nele. Então ele diz, é semelhante a um homem que edificando uma casa, e é verdade isso, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos sendo edificados como alguém que edifica uma casa, como alguém que edifica uma estrutura, um templo para Deus. Amém? E ele então é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou fundo. Por que ele cavou fundo? Por que ele cavou fundo e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha? Porque ele praticou. O praticar a palavra faz com que eu e você possamos cavar fundo, assim como alguém que constrói uma casa para que coloque os alicerces lá na rocha, para que aquela casa fique firme, não seja abalada. Isso só acontece quando nós praticamos. Isso não acontece quando nós conhecemos, ou um conhecimento, resumindo, só intelectual. É um conhecimento vivo, pela prática. Amém? Aonde nós somos provados. Eu e você somos provados. Eu e você somos provados naquelas situações, naquelas circunstâncias, onde nós precisamos escolher entre viver como um ímpio, como um injusto, ou viver como um justo, praticando a palavra de Deus. Quantos de nós somos colocados nestas provas para ver se nós de fato vamos praticar a palavra de Deus? Então aquele que pratica a palavra de Deus, cada vez que você pratica a palavra de Deus, você está cavando fundo para que o alicerce da tua casa seja uma casa sólida. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Veja bem, ele está dizendo que veio a enchente. A enchente são o que? São as coisas da vida, as situações. Mas a tua casa, porque você pratica a palavra de Deus, ela é sólida. Ela é sólida. Se você já esteve em algum lugar que teve enchente, eu já, né? Eu sou natural lá de Blumenau, Santa Catarina. E lá, quando eu era criança ainda, adolescente, criança, tinham muitas enchentes ainda. E a casa, quando a casa é sólida, a enchente vem, ela até pode bagunçar dentro de casa, sujar, mas nada que uma mangueira e vassoura não resolva. Amém? Pode perder algumas coisas materiais, mas a casa continua sólida, firme. Ela está ali, você ainda tem um teto, ainda tem uma casa, você ainda tem um lugar seguro para ficar. E assim é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Podem vir as circunstâncias da vida, as situações difíceis, as lutas. Podem vir momentos de tribulação, mas a tua casa vai permanecer firme, sólida, ela não vai cair. O teu casamento vai permanecer firme, os teus filhos vão permanecer firme, a tua família vai permanecer unida, porque você cavou fundo. E eu já disse, como eu falei sobre o cego guiando outro cego, os primeiros discípulos que eu e você temos são os nossos filhos. E nós só podemos dar para ele aquilo que nós temos, nós não podemos dar para eles aquilo que nós não temos. Se nós não praticamos a palavra de Deus, não adianta nós querermos ensinar eles a praticar a palavra de Deus, porque eles vão ver o exemplo em nós. Amém? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, sem fundamento. Algumas versões falam sobre areia. Mateus fala sobre areia. Diz que então edificou essa casa e arrojando-se o rio contra ela. Então aquele mesmo rio que veio contra a casa sólida, ela vem contra todas as casas.
Umas estão fundamentadas, edificadas, sólidas, outras não. E o que acontece com esse mesmo rio quando vem sobre uma casa que não foi edificada sobre a rocha, uma casa que é edificada por aquele que ouve a palavra, mas não pratica a palavra de Deus? Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Sabe por que é grande a ruína daquela casa? Você já parou para pensar que ele não fala que é grande a ruína da casa daquele que não ouve a palavra de Deus? Porque ele não tem conhecimento. Mas é grande a ruína da casa daquele que ouve a palavra de Deus. Escute isso que eu vou falar para você. Porque as pessoas, eu quero dizer para você que nos anos de ministério que eu tenho, já desde os meus, eu me converti com 17 anos. Eu acho que desde os 21 eu já estou em algum ministério dentro da igreja. O que a gente mais vê são pessoas que não praticam a palavra de Deus, que ouvem a palavra e não praticam. E esse diz que vai ser grande a ruína daquela casa. Nesses anos de ministério eu vi muita casa desabar, porque ela não estava sobre Jesus. Ela não havia nela fundamento. Não havia nela fundamento. E aí tudo é muito instável. Não é só um rio. Às vezes uma chuva, às vezes um vento um pouco mais forte já derruba aquela casa. Porque quem de nós não enfrenta momentos de tempestade, de ventos, de chuva, ou de uma enchente, de um rio que vem contra as nossas vidas? Mas com Cristo nós superamos todos eles, em nome de Jesus. E há pessoas que insistem em só ter Cristo como conhecimento. E desses sim vai ser muito mais cobrado, porque eles conhecem a palavra e não vivem. Eles conhecem a palavra e não a praticam. Então a ruína daquela casa ela vai ser grande. Amém? Porque conhece a palavra. Vamos orar? Quero convidar você. Nós terminamos, como eu disse, o capítulo 6 de Lucas. É um capítulo onde Jesus nos exorta como discípulos. Amém? Então ele está ensinando os seus discípulos para que eles não sejam um cego guiando outro cego, para que eles sejam uma árvore que produz bom fruto, para que eles não sejam um cego guiando outro cego que venham a cair no barranco, como nós vimos, ou que não venham a ser um homem que conhece a palavra de Deus, mas é como uma árvore que produz um fruto ruim, mau, azedo, amargo, em nome de Jesus. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta manhã e pedir a Deus que o Senhor nos abençoe poderosamente, que o Senhor derrame sobre nós da tua graça. Que nós possamos olhar para a palavra e nos alinharmos à tua palavra, para que a nossa casa seja sólida, seja como uma casa edificada de forma sólida. O Senhor me mostra aqui que há pessoas que as pessoas veem você. Escute o que eu vou dizer para você, escute. As pessoas olham para você e às vezes você mora numa casa simples, uma casa humilde, mas eu quero dizer que no mundo espiritual você tem uma mansão sólida, uma casa sólida, forte. Enquanto outros moram numa casa grande, numa casa, numa mansão, mas na verdade a sua casa espiritual, ela está construída sobre areia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê sabedoria, em nome de Jesus. Se você é como aquele que construiu a casa sobre areia, não cavou fundo, não praticou, que o Senhor possa te ensinar, te dirigir, possa trazer no teu coração arrependimento, mudança, transformação, porque nunca é tarde com o Senhor. Você pode recomeçar todos os dias, em nome de Jesus, para que você possa reedificar a tua casa e o teu casamento seja uma bênção, tua família seja uma bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouça isso. Eu quero terminar esse capítulo 6 dizendo isso para você. Eu espero que você tenha ficado até aqui para ouvir isso. Não escolha o que praticar. A palavra de Deus é para ser praticada por completo. Eu não posso escolher o que praticar.
Você e eu não vamos chegar na presença do Senhor e dizer, ah, Senhor, eu não pratiquei, porque o cachorro, porque o gato, porque a galinha. Esquece, irmão. A palavra é para todos. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre a cura do servo de um centurião. Então amanhã de manhã é uma palavra mais light. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Mas nós precisamos, escute, pregar toda a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.